Você conhece terapia infantil? Terapia infantil? Então tá bom, o tema de hoje é terapia infantil e nós vamos conhecer um pouquinho mais nesse VT e depois vamos conversar. Vamos lá. Sofrer é humano. Engana-se quem pense estar imune ao sentimento, que inclusive pode dar sinais já nos primeiros anos de vida. Em crianças, o sentimento costuma ser mais latente em fases adaptivas, como após mudança de escola, separação dos pais e no luto por uma pessoa querida ou um animal de estimação, por exemplo. E a terapia pode ser um caminho para ajudar os pequenos a lidarem com essas emoções ou tratar algum tipo de transtorno à saúde mental, que, segundo a OMS, afeta de 10% a 20% das crianças e adolescentes. A terapia infantil é uma área da psicoterapia voltada especialmente para o atendimento de crianças. Geralmente, os profissionais utilizam recursos lúdicos para observar o comportamento dos pacientes e trabalhar as dificuldades mais evidentes. Como ainda não sabem nomear e entender o que sentem, a ideia é que as crianças encontrem nos psicólogos um interlocutor desses sentimentos. Venha saber mais sobre os problemas que nossas crianças enfrentam e como ajudá-las, agora no nosso Papo Reto. Muito bom, muito interessante. Olha aqui, eu quero dizer, esse tema de terapia infantil é muito importante a gente trazer para a TV, trazer aqui para você conhecer, porque muita gente não sabe e às vezes muita gente não conhecia, às vezes até pensa, mas criança precisa de terapia, né? A gente vai conversar hoje com a doutora Luciana Mancini Bari. Doutora Luciana é médica do Hospital Santa Mônica, clínica geral com especialização em psiquiatria. Há 10 anos atuando como médica clínica em hospitais e clínicas, tanto públicas como privadas, né? Principalmente trabalhando, como a gente disse aqui, há 6 anos atua em cuidados de pacientes psiquiátricos em hospitais públicos, privados e ambulatoriais. É muito importante a gente conhecer esse assunto. Doutora Luciana, muito obrigado pela sua presença conosco aqui. Eu quero agradecer pela disponibilidade para a senhora estar aqui e para nos introduzir num assunto que é pouco conhecido, sobre terapia infantil. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Prazer participar aqui do programa. Isso, doutora, quando a gente fala de terapia infantil, a gente está falando exatamente de quê? A gente está falando de uma área da psicoterapia, né, de atendimento a crianças, né? Por que é importante a gente falar disso, né? Porque as crianças, elas não dão sinais não são como nós adultos, que quando temos um problema ou um sofrimento, a gente expressa, né? E fala o que a gente sente, fala a dor que a gente tem, o que incomoda, ou demonstra, né, de alguma forma. A criança, às vezes, ela não demonstra da forma que a gente gostaria ou que a gente possa perceber facilmente o que ela tem, né? Então, é importante, porque na terapia, o profissional vai conseguir perceber esse sofrimento da criança e trabalhar, de alguma forma, esse sofrimento para que ela tenha uma melhor qualidade de vida, né? Então, como que é feito esse trabalho com a criança, né? Porque muitas vezes essa criança é muito pequena, Sim. Então ela não vai falar, ou se ela nem sabe expressar esse sofrimento. Então é através de jogos, brincadeiras, né? Existem várias linhas e formas de trabalhar com essa criança, dependendo da idade, da personalidade de cada um. Doutora, o senso comum às vezes nos leva a crer que a criança geralmente não tem transtorno, não passa por depressão, a criança não... na verdade, a criança, ela está sujeita a essas, de repente, a alguma doença, ou algum transtorno, ou mesmo a depressão? Ela está sujeita a isso, doutor? Sim, está sujeita, sim. Muitas vezes a criança está sujeita a várias situações que a gente não tem conhecimento, mesmo Sim. em contato com a criança, né? Seja na escola, seja na família, uma família desestruturada, por exemplo. Às vezes a gente pensa que a criança não entende ou não sente, né? Uma criança que vive num lar
com muitas brigas, ou com dependência química, ou que sofre algum tipo de abuso físico ou sexual, ela absorve tudo isso, né? Ela transforma esse sofrimento e isso sai de alguma forma, né? E patologias que estão aí, que podem ela já pode ter uma predisposição, né? Genética, inclusive, e que pode desenvolver alguma patologia, sim, né? E muitas vezes é difícil de identificar tão precocemente. A terapia ajuda muito, né? É super importante a terapia infantil nesses casos. Doutora, a senhora está fazendo um trabalho maravilhoso, porque a senhora está trazendo luz para algo que, de repente, ninguém parou, às vezes, para pensar, entender, compreender. É muito importante o que a senhora está falando, né? Essa questão de vários transtornos ou de vários, até mesmo de momentos traumáticos que a criança passa. O que a gente vê é o luto na primeira infância é algo que precisa ser acompanhado por uma terapia, né? Como tratar isso, né, com o passar dos anos? Com certeza, né? Com certeza, porque se for uma pessoa próxima, né, principalmente se for o pai ou a mãe, né? Essa criança vai sentir essa perda, né? E ela vai muitas vezes expressar, se não for de uma forma direta, né? Num sofrimento direto, ela pode manifestar na queda do rendimento escolar, ou ela pode manifestar numa agressividade ou hostilidade com outras pessoas, né? Sim. Então, a família que observar alguma característica, alguma mudança de comportamento, alguma alteração dessa, né, numa criança, ou dificuldade de dormir, ou hostilidade, alguma coisa marcante e que esteja difícil de controlar, que não seja uma característica normal, né, da criança ou numa situação específica, importante que ela leve num profissional, né, e que passe por uma avaliação, porque muitas vezes com a terapia pode melhorar muito a qualidade de vida, né? E pode trabalhar esse sofrimento da criança e que ela se sinta muito melhor. E a terapia ajuda a orientar os pais também, que às vezes os pais não sabem como lidar, né, com esse problema da criança, não sabem como tratar, como abordar aquilo com a criança. E a terapia vai ajudar a fortalecer esse laço familiar também e que eles trabalhem conjuntamente, né, e fortaleçam essa relação também familiar. Doutora, mais uma vez quero dizer que é muito importante tudo que a senhora está trazendo para a gente. Eu acho que as famílias que estão nos assistindo agora começam a ficar um pouco mais alertas e principalmente os pais começam a perceber nos filhos. Eu vou falar com a Márcia, vou voltar, mas eu vou perguntar para a senhora daqui a pouco sobre a questão dos sinais. Como que um pai e uma mãe devem identificar esses sinais. Rapidinho eu já volto para a gente continuar conversando, doutor. Você que é pai, mãe, avó, saber e principalmente identificado. Estou conversando com a doutora Luciana Mancini Bari. A doutora Luciana está nos esclarecendo muitas coisas aqui. Doutora, eu havia perguntado a senhora, e a senhora havia já nos dito, que a criança não fala, eu estou mal, eu estou triste, eu estou sentindo depressão. A criança não fala isso, mas a criança dá sinais. Quais os sinais mais evidentes que, de repente, um pai, uma mãe, alguém que cuida da criança pode identificar e começar a ir procurar uma terapia para essa criança? Olha, a queda no rendimento escolar, né? Comer mal na escola, afastamento dos pais ou dos amiguinhos, né? Não querer ir mais para a escola, para as atividades que gostava, por exemplo, se fazia futebol, se ia para o balé, ou se fazia alguma atividade que gostava, não quer mais ir. Alterar o comportamento. Então, uma criança que não era hostil começa a ficar hostil, ou apresentar briga, reclamação na escola, né? Diminuição da concentração também, tristeza, diminuição no apetite, alteração no sono, né? É importante observar também outros sinais que aí já indicariam abuso físico, violência doméstica, abuso sexual, que seriam medo excessivo de pessoas ou de lugares, ou começar a urinar na cama, se não urinava antes, pesadelos, de repente, não conseguir dormir,
ou ficar hipersexualizado, uma criança que não era assim, de repente começa a ter um interesse maior pelo sexo, não compatível com a idade, né? E que não apresentava esse comportamento antes. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento e chamar atenção para esse tipo de comportamento. Doutora, a gente tem um número reduzido de especialistas, psiquiatras e psicólogos especializados na terapia infantil. Eu acredito que seja assim, não sei se essa informação é correta, mas precisa de um profissional qualificado para se trabalhar com criança. É assim que funciona, doutor? Precisa ser um profissional qualificado, né? Que trate, que faça o atendimento a crianças, porque esse profissional vai ter o material necessário para trabalhar com elas, né? Como eu falei, essas crianças, elas têm um atendimento diferenciado. Normalmente, eles são atendidos com jogos, com brincadeiras de faz de conta, com musicoterapia, né? Então, às vezes, para você saber sobre a família, né, como é o relacionamento interfamiliar de um paciente, você usa bonecos, né? Então, esse é o pai, esse é você, essa é sua mãe. Aí você vê qual que é a relação da criança com cada boneco, qual que ele é carinhoso, qual que ele é mais hostil, qual que ele deixa de lado. E aí você vai trabalhando em cima de cada sentimento desse, vai guardando e numa outra sessão novamente, você vai observando e vai tirando da criança. E é através desse trabalho que você vai procurando conhecer e diagnosticar, né? E tratar a criança. E um profissional que não atende a criança não tem esse tipo de bonecos, jogos no seu consultório. Tem que ser uma pessoa e que seja capacitada, lógico, para atender esse público, que é diferenciado, né? Doutora, e a questão medicamentosa? Em certos casos pode ser usado também para as crianças? Pode. Alguns casos precisa-se de medicação, dependendo da patologia, né, do diagnóstico, é necessário iniciar com a medicação. Agora, muitas vezes não é necessário medicação, né? Em alguns traumas, como você mencionou, né, luto, ou às vezes bullying, hoje tem muito bullying, sim, né? Criança que sofre bullying na escola, ou ansiedade, ou mesmo depressão, e que se diagnosticado precocemente com a terapia, às vezes nem é necessário a introdução da medicação. Só com a terapia a gente consegue reverter, remitir, né? Então a gente precisa avaliar cada caso. Agora, algumas vezes é necessário iniciar a medicação. Agora, o ideal é sempre fazer as duas coisas, a terapia associada à medicação, nunca só a medicação. Porque a terapia é muito importante no tratamento. Sim. Doutora, existem algumas coisas que são inevitáveis. Por exemplo, o luto, como a gente falou, de repente você não tem como você proteger a criança desse sentimento. Por exemplo, às vezes uma questão genética, uma predisposição genética que a criança tem. A senhora falou aí em ansiedade. A ansiedade está muito ligada ao ambiente que essa criança vive, né? Então, de repente, a terapia, ela vai estar sendo feita com a criança ansiosa, mas o terapeuta tem que estar atento para que a família também tenha uma mudança também, não seja o jeito de conduzir, né? Sim. Normalmente, na primeira consulta, né, da terapia infantil, é feita uma anamnese, né, que é uma entrevista, sim, com a família, né? Então, nessa entrevista, vai ser perguntado tudo, como é a relação familiar, até no período pré-parto, né? Como foi gerida a criança, como que era o ambiente, como eram os pais, né? A relação deles, se faziam uso de algum tipo de substância, como é o contexto familiar. Então, o psicólogo que estiver atendendo a criança, ele vai estar conhecendo todo esse entorno familiar e com isso ele vai trabalhando essas relações também, para poder saber o que pode estar influenciando naquele comportamento da criança e também poder trabalhar e orientar os pais o que pode estar interferindo para aquele comportamento. Então, por isso que é muito importante a colaboração da família no tratamento, da escola, porque são ambientes que a criança está presente, né, e que fazem parte da formação diária dessa criança.
Doutora, ainda existe muita resistência da família de dizer, isso é coisa de criança, isso passa? Ainda há essa resistência? Existe bastante, né? Muita gente ainda acha, não, é birra. E é muita gente que agora, que acho que com essa coisa de estar mais, a mídia, né, tá informando mais, de tá trazendo muito mais informação, né? As pessoas estão mais conscientes, mas até um tempo atrás a gente escutava ainda, não, isso é falta de tomar uma surra, falta de... Na minha época, uma chinelada resolvia. A gente escutava coisas assim, né? Agora as pessoas estão refletindo mais, querendo entender melhor, buscar as causas, né? E saber o porquê de um certo comportamento, né? Doutora Luciana, eu queria muito agradecer a senhora, porque as informações da senhora são importantíssimas para as famílias, para os pais, né, as avós, geralmente quem cuida das crianças, se orientarem. É muito importante isso. Eu até vou pedir o Rodolfo para que outro dia a gente continue a conversa. Aqui é muito importante a gente saber de tudo isso. Eu vou passar um telefone, um contato aqui, doutora, para as pessoas que quiserem entrar em contato e para se informar mais. Eu acho que é muito importante. 0 operadora 11 99912 0102. 0 operadora 11 99912 0102. E lembrando que qualquer comportamento estranho, qualquer mudança brusca no comportamento tem que ser analisado, tem que ser pesquisado, né, doutor? Eu queria agradecer muito a senhora pela presença da senhora aqui mais uma vez. Obrigado por colocar o seu tempo, né, e dispor do tempo da senhora para a gente aqui. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês pelo convite. Um abraço para todos. Abraço, viu? Muito bom. Olha, é importante isso, é importante, muito importante. Ô, gente, o YouTube na Rede Vida. Olha aqui, ó, você pode acompanhar a Rede Vida, os nossos programas no YouTube. Tudo ao vivo, tudo ao vivo. E comentar. Eu quero que você comente. Ó, youtube.com/TV Rede Vida. O comentário que você colocar, eu vou falar aqui. Tem comentário já? Não tem não, né? Mas, ó, vai ter. O comentário que você colocar aí, eu vou falar daqui a pouco. Vai no YouTube para assistir o programa. Você pode assistir em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do planeta. Em qualquer lugar do planeta, você vai assistir, tá certo? youtube.com/TV Rede Vida. Olha,